Eu solicito à secretária Neide informar se já temos quórum suficiente para darmos início à reunião de hoje. Sim, presidente, temos. Muito bem. Tendo quórum, então, boa tarde aos presentes e também aos internautas. Eu, José Francisco Lemos, presidente do Conselho Municipal de Americana com Saúde, declaro aberta a reunião ordinária nesta data de 28 de agosto de 2024. Antes de iniciar a pauta, como hoje parece que é dia dos voluntários, né? A Neide escreveu algo aí sobre o dia de hoje. Eu queria que ela fizesse a apresentação, então, Neide. Dia Nacional do Voluntariado. Em 28 de agosto comemora-se o Dia Nacional do Voluntariado. Destacamos nesta data a relevância do trabalho de pessoas que doam seu tempo de maneira espontânea e não remunerada em prol de causas sociais, motivadas por valores de participação e solidariedade. Os voluntários atuam nos mais diversos segmentos: causas emergenciais, humanitárias, coordenam campanhas de distribuição de alimentos, resgatam animais, contribuem para mobilizações ligadas à saúde, entre outras incluídas. O Conselho Municipal de Saúde quer parabenizar a todos os voluntários e aos conselheiros pela sua dedicação em prol da área de saúde do nosso município. Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós. Benjamin Franklin. Parabéns, Neide, pela... Bem, dando continuidade, então, o item 1 da pauta trata-se dos informes da Secretaria da Saúde. Então, eu convido aqui o representante da Secretaria da Saúde para fazer, aliás, para não fazer parte da mesa, né? Já está o Rodrigo aí, né? Para falar sobre os informes, então. Com a palavra, o Rodrigo. Boa tarde a todos. Então, antes de mais nada, peço desculpas, os informes bem resumidinho esse mês para o período eleitoral, a gente não pode fazer tanto informes, temos algumas restrições. Nesse mês de agosto, a Americana fez busca ativa de situações de vacina contra sarampo e poliomielite. O trabalho foi realizado pelas equipes de enfermagem, agentes comunitários de saúde e todas as unidades básicas de saúde em áreas específicas e abrangência de cada unidade. Ocorreram as ações do Núcleo Especialidades no mês de agosto, onde promoveu atividades em comemoração ao Dia da Saúde, onde também teve palestras por fonoaudiólogos direcionados ao público da terceira idade, além de palestras focadas em disfagia nas instituições como a Instituição Dom Bosco, Casa São Paulo e Casa São Jerônimo. Uma outra notícia importante para a gente, que a Americana vai receber mais médicos, 2 médicos do programa Mais Médicos. Foi no dia de ontem, hoje, né? Ontem foi confirmado 2 médicos que vai vir pelo programa Mais Médicos para o município de Americana. Infelizmente, só doutor me corrigir, infelizmente esses médicos vão vir, um para substituir um médico que solicitou demissão semana passada, da SF Praia Azul, então, o que vinha ampliar, acabou não ampliando tanto, um período de demissão, então vai acabar suprindo esse daí, a gente vai chamar depois do concurso próximo em reposição. E um que estava no Cismetro, aí está saindo pelo Cismetro e assumindo pelo Mais Médicos. Olha, claro, eu vou aproveitar seus informes, mas já que você está falando sobre uma matéria, no jornal diz que nós já temos 11 médicos no programa, mas 11 médicos do município ou 11 médicos do programa do governo? Na verdade, boa tarde a todos. Nós temos 11, agora serão 13, né, com essas duas ampliações, né, que a gente está fazendo essa reposição, e são mix, porque são do programa. Hoje eu acho que concursado a gente tem algum. Rodrigo, quantos tem do... Nossa, tinha 30 para vocês. Também não, porque... Mas não do programa... Na verdade, do programa do governo, sim, do programa... Você mandou 11 para nós. Exatamente, porque tem mais médicos e tem médicos pelo Brasil, que são 2 programas do governo federal, mas que em síntese para trabalhar a estratégia de saúde da família. Então
Não há minha dúvida. Nós temos já 11 médicos, dos mais médicos, fornecidos pela União. É isso que eu entendo, então. Isso. Muito bem, continua com o informe. Também passando para vocês as ações de multirão que ocorreram no mês de agosto. A gente realizou 2 multirões entre o dia 10 e 24, totalizando 584 atendimentos neste mês de multirão. Nos serviços de cardiologia, endócrino, neuro, oftalmo, ortopedia, otorrino, pneumo, psiquiatria e gastro também. E os informes epidemiológicos. Covid, 51.763 casos positivos, 1.049 óbitos e 50.713 recuperados. Aí eu tentei fazer um recorte só de 2024, que também era uma dúvida que não era apresentada aqui. Então, em 24 foram 1.149 casos positivos, 2.476 negativos e 5 óbitos. Dengue registrado 11.157 notificações, 4.298 confirmados, 6.810 descartados e 49 aguardando resultados de exames. Aqui eu mandei errado, são 8 óbitos confirmados e 11 ainda aguardando confirmação do motivo. Chikungunya, 16 casos notificados, 12 descartados e 4 aguardando resultados, 0 óbitos. Zika nenhum, febre amarela nenhum, febre maculosa 91 casos notificados, 75 no município. Do total, 48 descartados, 26 aguardando os resultados de exames. E um caso foi confirmado positivo, mas o paciente foi curado. Tanto dengue como febre maculosa, a gente está com o laboratório de referência está com dificuldade de entregar aos municípios os resultados. Então a gente está com um tempo de aguardo muito extenso. Então, acho que, tanto que esse daqui a gente só aumentou o número de aguardos de febre maculosa, por exemplo, e não saiu os resultados. E mesma coisa da dengue. Meningite, 18 casos e 1 óbito. Aí eu só separei também os casos do que era, para ficar sabendo se era vacina ou não era vacina, o que era. Então era 3 de bactérias, que 1 veio de óbito, 6 não especificados e 9 assépticos. E esses são os informes resumidinhos desse mês. Bom, muito bem, o secretário está aí. Eu queria ver se algum conselheiro se inscrevesse para fazer pergunta aqui ao secretário, se não puder responder agora, porque não vou dizer que o secretário sabe de tudo, não. Se ele tem a equipe dele, coordenadores, ele não é obrigado a saber de tudo, não. Se não souber, depois ele responde. Mas quem pode se inscrever com a Neide aqui. Primeiro, a doutora Gisele, pode começar então. Na verdade, eu queria só te pedir, Gisele, antes de você. Antes da Gisele, claro. Doutora Gisela, quem mais? Só para antes da Gisela falar, hoje nós recebemos uma notícia muito boa. O Hospital Municipal foi selecionado pelo programa PROAD do governo federal, uma iniciativa onde existe um núcleo que são 6 hospitais de excelência, Einstein, Sírio, Moinho de Vento, enfim, Oswaldo Cruz, Beneficência, por aí vai, que eles apresentam projetos para o Sistema Único de Saúde e fazem seleção de hospitais. Esses hospitais são contemplados com uma consultoria que geralmente dura de 1,5 a 3 anos, totalmente bancada, financiada pelo governo federal via PROAD, via incentivos, isenção fiscal via PROAD. E nós fomos contemplados, o Hospital Municipal vai participar nesse triênio do projeto Lean nas Emergências, que é um projeto que foca trabalhar a superlotação, melhoria de processos no pronto-socorro. Então nós vamos receber uma equipe de quem o hospital responsável vai ser o Sírio-Libanês. Amanhã vai ser a reunião de apresentação do projeto, até o dia 30 de setembro. Vai ser a primeira visita, eles vêm logo, fazem um diagnóstico do hospital e a partir daí passam a trabalhar uma série de processos de melhoria, melhoria de atendimento, implantação de processos, fluxos. Então isso é uma notícia muito boa, porque é uma seleção, todos os hospitais têm os critérios e quem seleciona é o próprio Ministério da Saúde com CONAS, CONASENS, e o município foi selecionado no Hospital Municipal.
Outra coisa é que o Ministério da Saúde, dia 4 e 5 de setembro, estará visitando a Americana. No dia 4, o Ministério vai fazer uma reunião com a Americana Santa Bárbara de Nova Odessa para discutir tecnicamente sobre a regionalização do SAMU, certo? E dia 5, o Ministério da Saúde irá na UPA Silos. Lembra que a UPA Silos ela é habilitada. O segundo passo é a qualificação. E para acontecer a qualificação, o Ministério da Saúde vem logo para ver se os processos, exatamente, se os processos estão em conformidade. Só para também dar uma devolutiva para vocês, que essa semana, mais precisamente ontem, nós conseguimos postar toda a documentação no sistema do governo federal pedindo a habilitação da UPA Dona Rosa. É basicamente esses informes. Então, Gisele, doutora Gisela, quem mais? Muito bem, com a palavra a doutora Gisela, então. Só para não perder o costume de ficar perguntando, são uma coisa. Da vacina que fez busca ativa, tá? Achei super legal que foi fazer busca ativa. Nossa, fiquei tão contente só de ver lá no Instagram da prefeitura, lá já tinha até curtido, escrito, nossa, que beleza, tá? Pelo menos uma coisa assim de ir procurar, né? E eu queria saber se teve resultado ou não, se vocês têm uma avaliação. Então essa é uma pergunta da busca ativa da vacina. A outra coisa é a gente tem ouvido algumas vezes, tá? Não tenho dados, mas acho que eu ouvi 2 vezes em redes sociais, tá? De problemas de cirurgias no Hospital Samaritano. São algumas cirurgias, eu acho, que o Hospital Samaritano ofereceu para a Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, né? É uma parceria. E eu ouvi 2 problemas que eram problemas de burocráticos, assim, entendeu? Marcou, foi, não era, sabe? Coisas poucas, assim, mas que ficam nas redes sociais falando, tá? Queria saber se vocês estão cientes, se tem alguma possibilidade assim de melhorar esse trâmite aí, se é alguma coisa que está acontecendo, porque esses 2 casos acho que foram nessa última semana, um foi o presidente mesmo que publicou lá. Não na rede social dele, mostrou para nós. Mas publica também. Então, esse aí queria saber também dessas cirurgias no Samaritano, se estão bem ou não. Mas uma coisa era, que bom, né, que vai vir nas emergências, super útil, muito legal, tomara, o hospital precisa muito melhorar aqueles processos, tomara que isso já seja um grande indutor aí, muito legal também. E a outra que a pergunta é, aqueles MPOCs, nós temos casos, o que vamos fazer com isso? Gente do céu, essa nova coisa, tem que treinar as pessoas, o que tem que fazer para a gente ver se não passa por essa pandemia? Começando aqui, Gisela, pelos seus questionamentos em relação à questão do Samaritano. Samaritano, até para explicar. Não é compras judiciais, não? Samaritano, na verdade, é um termo de, não sei juridicamente como que é o nome, se é um termo de parceria, um termo de colaboração, porque literalmente não tem ônus nenhum ao município. O Samaritano chegou e disse quais são as demandas que vocês têm, e a gente mostrou o que a gente tinha. Ele disse, dentro da demanda de vocês eu posso ofertar X consultas, que até então, no primeiro termo, foram cirurgias gerais e cirurgias dermatológicas. Agora a gente mudou, não foi dizer, para cirurgias ginecológicas. Então, assim, é uma coisa sem nenhum ônus para a administração pública, é literalmente uma parceria. E aí, assim, confesso, Gisela, que eu não sei, não chegou até mim, mas claro que eu vou, porque nós estamos priorizando exatamente os gargalos. Então, se você for ver, são cirurgias ginecológicas, é uma pessoa que poderá ter perdido uma cirurgia ginecológica. E eles fazem a gente já tem a triagem pela regulação, mas passa pelo médico deles para eles avaliarem novamente, fazem a cirurgia e faz o pós até devolver para a rede, certo? Com relação, Gisela, você me perguntou qual outra coisa, foi sobre com relação à vacinação, tivemos assim, eu estava até olhando nossos dados de indicadores vacinais, a gente ainda não atingiu 95%, mas estamos numa constante.
No último quadrimestre nós estávamos em 87, neste quadrimestre estamos em 92 e achamos que no próximo quadrimestre a gente bate essa meta. E aí, José, uma coisa que você falou, que eu tenho dito muito para a nossa equipe, não é só expandir, nós temos que qualificar. Nós temos dados que temos que transformar em informações. E eu tenho convidado os nossos gestores a fazer esse detalhamento. Por exemplo, hoje está posto que eu preciso fazer com que nas áreas mais vulneráveis eu tenha a estratégia que é a estratégia shake. Dificilmente quem é vulnerável vai ter a promoção do cuidado como nós temos. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente pegou uma unidade para fazer um estudo interno nosso. Essa unidade tem 5.000 usuários cadastrados. Desses 5.000 usuários cadastrados que de fato frequentam a unidade, são 800 usuários. E aí, isso acendeu o alerta para, vamos gente, estão fazendo as visitas, o que pode ser de fato que o usuário seja cadastrado para vacinar. Claro, porque quando eu digo cadastro, não quer dizer que 100% da população vai usar 100% do serviço do SUS, porque várias pessoas têm convênio e não usam. Mas agora a gente está com esse trabalho e assim, o próprio Ministério da Saúde tem induzido o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mudou o modelo de financiamento da atenção básica. E o novo modelo de financiamento, ele é focado na estratégia de saúde da família, ou seja, o Ministério quer colocar mais recursos, mas quem vai atrás da população. Não adianta você ter 10 consultas, 100 consultas, mas 100 consultas com 10 pessoas, ou seja, 10 pessoas usando 10 vezes o serviço. Então essa é a lógica, a gente está com esse olhar, a gente está fazendo oficinas internas para que a gente consiga, sabe, Gisela, ampliar. Aquela ação foi uma primeira, mas hoje eu recebi uma notícia muito boa. Nós tivemos a reunião do GETAB, que é o Grupo Técnico da Atenção Básica, e nós saímos de 46% de usuários da meta, né, que o Ministério pede 45% de 6 consultas de pré-natal, para 60% em um quadrimestre. E a estratégia foi exatamente usar os dados que nós temos e sensibilizar nossas equipes a fazer busca ativa, o que nos mostra que nós temos que investir mais em busca ativa, mais em agentes comunitários de saúde que possam ir até o território para fazer essa busca. Gisela, tivemos um sábado satisfatório, eu estou bem esperançoso, é uma expectativa, não posso te dizer que a gente vai conseguir, mas que do próximo quadrimestre a gente bate 95% de cobertura até o primeiro ano de vida. E em relação ao MPOX, a gente viu, né, a ministra já montou, né, a perspectiva do centro de contingência ainda, sabendo da perspectiva do que pode ocorrer com a monkeypox. Já tivemos uma nota técnica, mas ainda, Gisela, estamos no aguardo, inclusive, de informações mais elaboradas de como nós vamos proceder. Porque a gente sabe que existe a vacinação, mas é para um grupo muito restrito, que teve uma baixa adesão. Então a gente está esperando do Estado, do próprio Ministério da Saúde, como a gente deve proceder. Tá bom? Alguém mais? Só um comentário pequeníssimo aqui. Naquele aviso do Instagram que falava sobre a busca ativa, estava dizendo que já tinha, falava assim, a cobertura a ser atingida é de 97%, sei lá, 95%. Mas em Americana já temos 97% e 107%. Daí eu escrevi lá no comentário, acho que é melhor vocês escreverem isso daí, mas ninguém respondeu não. Então eu fui lá, porque aquele povo da prefeitura não sabe o que está escrevendo. Sobre a cirurgia que a doutora Gisela falou, é um colega meu, soube que eu sou presidente, foi lá, não, daqui eu faço requerimento, o problema é operar o olho. Aí, realmente, fizemos o requerimento lá no Consaúde, agilizou, marcou para ele. Mas antes, ele tinha uma irmã que mora em Piracicaba, conversou com a irmã lá e operou em Piracicaba. Quer dizer, operou uma semana antes de ser operado aqui em Americana. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Piracicaba vai bem com a saúde lá, não? Outra coisa. Aí o outro, então, um amigo meu também pediu, não, traz aqui para mim, o secretário está atendendo 95% do que a gente pede no Consaúde. Ele pediu também problema de olho, aí encontrei com ele, e daí operou? Ah, operei sim, peguei o vereador lá, foi lá e me fez na hora para mim.
Então, tem essas coisas também na saúde. Cláudio, você quer se inscrever então? Claro. Pois não, com a palavra. Aproveitando, secretário, boa tarde. Nós entendemos nas visitas que nós temos feito que realmente a estratégia de saúde da família e a busca ativa iria ser um grande trunfo e realmente muito eficaz. O que nós temos ouvido, né, acho que a doutora Zela tem acompanhado a gente assim com os demais conselheiros, é uma oportunidade grande, talvez, da gente repensar o modelo de aporte que essas equipes têm na locomoção, né? Talvez colocar algum tipo de transporte via Uber, alguma coisa inteligente que eles não fiquem tão dependentes de uma dificuldade de veículo ou de transporte. Nós temos ouvido muitas demandas no sentido de alguma dificuldade de locomoção. Deixo aqui registrado só a sugestão para uma análise, que já estão também nos... É o transporte, né, Cláudio? Nossa, é um trabalho que nós estamos fazendo aí, doutor, porque o problema da saúde está congestionado de média e alta complexidade que jamais, não sei em quantos anos, vão acabar com essa fila. Então, o que nós estamos fazendo? A prevenção, unidade básica de saúde. Atacar a unidade básica de saúde para ter a prevenção, para sobrar menos doente lá em cima. Por isso nós estamos fazendo visita. E como é que ele chama aquele livro de Química, né? Eu esqueci o nome. Olha, nós vamos colocar naquele livro as visitas no Conselho de Saúde que bateu o recorde de visita nas unidades de saúde, viu, secretário? Então, o problema da reclamação do Cláudio é só a reclamação. Queríamos que tivesse um veículo ali na sede do Conselho para transportar os conselheiros. Não, agora eu quero que ele responda. Como ele pode fornecer para a gente esse transporte, se pode ou não. Há condições? Falaram em Uber para mim, de pagar o Uber. Tem condição de pagar o Uber, secretário? Na administração pública, nem pensar, meu amigo. Se eu falar em Uber na administração pública, acho que eu vou preso. Não faz, tem que ter toda uma normativa e tal, enfim. Em relação ao transporte, hoje são duas vertentes, né? Eu acho que você falou da questão do transporte mais local e profissional. Hoje, a nossa ideia, sendo muito sincero, quando eu falo em expansão de estratégia de saúde da família, é botar o acesso no território, é fazer o a pé mesmo, casa a casa, claro, dentro de um território que seja factível. E é por isso que estamos ampliando ainda unidades, enfim, para fazer esse desenho, que a ideia é que a unidade seja no território da vulnerabilidade. Tanto que na perspectiva, quando se constitui os ACS, a ideia era que o ACS fosse do território, que ele conheceria, ele seria a visão da estratégia, entendeu? Mas isso, em relação à questão do transporte, isso é uma perspectiva que a gente tem tentado ampliar, temos dificuldades, porque hoje nós temos uma lacuna chamada transporte social, inclusive o Conselho de Secretários Municipais está fazendo uma pesquisa, nós temos até o dia 16 de setembro para preencher quanto a gente tem de transporte, quanto a gente atende, quanto a gente gasta, porque a gente tem cobrado ao Ministério da Saúde que hoje todo município, do menor ao maior, tem uma estrutura de transporte social e não tem nenhum cofinanciamento. É 100% responsabilidade do município. Então, nós temos casos de pacientes que têm que se deslocar dentro da cidade, têm que se deslocar para fora, têm que se deslocar às vezes para outra regional, porque a própria região não tem a oferta, tanto que eu tenho um paciente aqui ainda em Barretos, paciente em São Paulo, paciente por aí vai. E aí, nessa perspectiva, o que a gente está dizendo é, Ministério, nós precisamos do apoio não só do Ministério, como da Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente possa ampliar, porque chega uma hora que o município fica limitado nessa perspectiva. Mas está registrado, tá? Bem, então vamos dar continuidade. No item 2 da pauta, trata-se da reunião em que o Conselho de Saúde fará com os candidatos a cargo a prefeito de Americana, onde está apresentando um termo de compromisso com a saúde, propondo executar na gestão. O termo foi elaborado pela diretoria executiva e coordenadores das comissões. No entanto, qualquer conselheiro pode sugerir outras propostas. Pretendemos fazer a reunião no dia 14 de setembro de 2024, às 9 horas, lá na Faculdade IFAM, localizada na Avenida Joaquim Boer, 733, lá no São Luís. O termo foi enviado por e-mail para todos os conselheiros. Então, queria ver se alguém quisesse fazer alguma colocação, ou eu vou colocar em votação os itens pedidos, né?
Bem, então, como ninguém quis fazer a observação, eu coloco em deliberação para aprovação da reunião com os candidatos a cargo de prefeito de Americana, para que eles assinem o termo de compromisso com a saúde. Os conselheiros que aprovam se mantêm como estão, e os conselheiros que não aprovam se manifestam levantando umas das mãos. Bem, pelo resultado, foi aprovado por unanimidade. Lembro, Pois não. se me permite, só complementando, já está definida a data, dia 14 de setembro, às 9 horas, na FAM, na Faculdade de Americana, lá onde foi a nossa conferência. Muito bem. Então, os conselheiros já podem estar colocando essa data na agenda, tá bom? Obrigado. No item 3 da pauta, trata-se da aprovação da comissão organizadora da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que ocorrerá em novembro do corrente ano. Então, veja bem, eu sou daquele antigo ainda, né, que eu digo o seguinte: o time que se ganha não mexe. Então, eu ia propor para a mesma comissão que fez a última conferência fazer essa próxima. Alguém quer fazer algum comentário? Márcio, com a palavra. Eliane, pode falar primeiramente. Eu fui coordenadora da última plenária, né, ampliada, e eu representando o Sim Saúde e os trabalhadores da saúde, estou à disposição de colaborar. Mas eu peço ao meu colega, professor Anderson, que se ele puder participar da comissão, vai ser assim, uma honra. Anderson, com a palavra, aceita o cargo? Vai ser em novembro, não tem a data ainda, né? Não é, Márcio? Vai ser a data definida em novembro. Então, eu não tenho vivência nenhuma, experiência nenhuma para executar um trabalho de excelência, né, nessa questão. Se tiver pessoas que me auxiliem, me dê as coordenadas aí, e eu puder contribuir, tudo bem. Bem, então, alguém mais quer falar? Mantém-se, então, a mesma comissão anterior, com alteração, né? Saída da Eliane substituída pelo Anderson, correto? Alguém mais quer fazer? Preciso colocar em votação? Então... Você precisa falar pois não. né? Então, nós teremos aqui o presidente da conferência, tá? Foi mantida a ordem da última conferência. Isso, será a mesma conferência, ou a comissão será a mesma comissão da conferência anterior. Eu não tenho o nome da conferência anterior aqui não, alguém tem não? Não, a última fui eu, né? A presidente. Isso. A última conferência, a coordenadora geral foi a Eliane. Que agora eu vou. Vai ser o Anderson, né? É isso, né? E os subcoordenadores, né? Que foi o Marco, continuaria, e também a Laine, né, doutor? A Laine poderia estar... então a Laine será a subcoordenadora também, tá bom? Seria isso aí. Bem, então eu coloco em deliberação para aprovação da comissão que vai ter da conferência, e os conselheiros que aprovam se mantêm como estão, e os conselheiros que não aprovam se manifestam levantando uma das mãos. Bem, então fica a comissão anterior nomeada para fazer a próxima conferência, correto, Márcio? Com alteração, né, da saída da Eliane e entrada do Anderson. Correto. Já foi citado os nomes, já está exatamente... Depois a comissão verificar se vai ser presencial ou online, né? aí depois... Esse é o presencial. Depois os detalhes será definido depois, né? No item 3 da pauta, trata-se da aprovação da comissão... Desculpa, hein? Agora eu falei já do item 3. Agora é o item 4 já, né? No item 4 da pauta, trata-se da aprovação da implantação de assinatura eletrônica nas atas do Conselho de Saúde, através da plataforma Undoc. Então, cada conselheiro receberá em seu e-mail o documento e fará assinatura eletrônica, não precisando assinar manualmente as atas. Inicialmente será aplicado nas atas das reuniões ordinárias, nas assinaturas de ofício. Com isso, os diretores não precisarão
constantemente se deslocar até a sede do Consaúde, utilizando carros particulares, utilizando motoboy. Evidentemente, poupará tempo e haverá maior agilidade nos documentos. Alguém quer fazer alguma colocação? Algum conselheiro quer usar a palavra para perguntar? Muito bem, Veridiano com a palavra. Boa noite a todos. Eu faço parte também do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, né? E lá nós utilizamos a assinatura digital. Então eu acho que é assim uma conquista muito grande, uma agilidade e trará para o Conselho, né? Inclusive também com a disponibilidade dos anexos, os documentos, é possível que seja enviada via OnDoc, né? Então é muito bom eu saber que a gente vai conseguir assinar todas as atas por esse sistema, tá? E é muito fácil, tá? Muito simples de ser assinado. Só isso, senhor presidente. O secretário quer fazer uso da palavra sobre isso, doutor Danilo? Eu acho que tudo que a gente consegue informatizar, primeiro que a gente dá uma transparência, quando a gente coloca no doc, a gente vê toda a linha do tempo do documento, a gente vê toda a cronologia e sem falar na eficiência, né? De fato, em pleno século XXI, a gente tem que se deslocar para assinar um documento. Se a gente tem uma plataforma digital e confiável, então é bem satisfatório, sim. Veridiano, veja aquele dia que você chegou, a Gisela quer fazer. Não, eu continuando, o Veridiano, que foi o idealizador, ele que sugeriu isso, né? Eu falei, não, Veridiano, uma boa sugestão, você está vendo? O conselheiro dá uma sugestão, assim, fora de reunião, e acaba virando uma norma interna do conselho. Então, parabéns, viu, Veridiano? Que os outros conselheiros também tragam assuntos para a gente. Muito bem, doutora Gisela, com a palavra. Eu fiquei com uma dúvida em relação a isso. Mas é só o presidente, a mesa diretora que vai mexer no OnDoc? Vai para todos nós, a ata tal? Então nós vamos ter uma entrada no OnDoc? Que bom, a gente vai fazer aquilo que a gente faz. Que bom. Que é uma demanda antiga nossa. Da comissão de fiscalização. Não só do conselho, da comissão também. Então para todo mundo? Então, valeu. A gente vai pedir igual da comissão agora. Muito bem. Para as atas da reunião ordinária. Comissão não, pelo que eu entendi. Não, é na nossa comissão. Não, eu falo das outras comissões. Não, nós vamos utilizar, por enquanto, nas atas da reunião ordinária, os ofícios que nós mandamos para a secretaria, isso é atas das reuniões ordinárias, nas assinaturas de ofício, por enquanto. Nas atas das comissões, ainda não. Ou alguém quer falar alguma coisa sobre as atas da comissão? Na reunião ordinária já está todo mundo incluído, né? Porque na reunião ordinária tem todos os conselheiros. Pode também acrescentar, então, atas das comissões. De quem participou, acho que sim. De quem participou? Eu acho que pode colocar sim. Muito bem, então. Eu lembro, só um minuto. As atas das comissões, na verdade, assim que a gente voltar para a nossa sede, a gente vai voltar a serem assinadas no momento da reunião. Terminou a reunião, eu imprimo e todo mundo assina, é o correto. A gente não está fazendo isso por conta da estrutura lá que não colabora, tá? Mas o ideal das atas da comissão é encerrou a comissão, todo mundo assina e já deixa assinado na hora, tá bom? Mas podemos dar aprovado, inclusive, para as comissões também? Quando necessário. Quando necessário. Bem, então eu coloco em deliberação para aprovação da assinatura eletrônica das atas da reunião ordinária, das comissões do Consaúde, quando necessária, e dos ofícios que a gente envia para a secretaria. Os conselheiros que aprovam se mantêm como estão, os conselheiros que não aprovam mantêm-se levantando uma das mãos. Bem, então foi aprovado por unanimidade. No item 5º da pauta, trata-se da aprovação da indicação de um representante do Conselho de Saúde, da Conselho Municipal de Saúde, para o Comitê do PAP, Programa Americana pela Primeira Infância, em substituição à conselheira Paola Jamile. Algum conselheiro ou conselheira aceita, se habilita a entrar no cargo como conselheira ou conselheiro
do comitê do PAP. Alguém? Alguém? Vamos lá. Ô, doutor. Como que funciona, presidente, esse... Mário, você pode explicar para nós o que é o programa da PAP, Programa Americana pela Primeira Infância? Eu não estou com o calendário aqui, mas eu só posso te adiantar que eles não reúnem com frequência, só quando há necessidade. Mas é bimestral, alguma coisa assim. Geralmente horário, período da manhã. Pode... Matheus, né? Sim, posso assumir sim, presidente. Bom, então, fique ligado, conselheiro Matheus, para representar o Consaúde no comitê do PAP. Então, eu coloco antes o Mário com a palavra. Depois o Mário fará instruções, viu, doutor Matheus? Bem, então eu coloco em deliberação para aprovação da indicação de um representante do Consaúde no comitê do PAP, em substituição à conselheira Paola Jamile, né? Os conselheiros que aprovam mantêm-se como estão, os conselheiros que não aprovam se manifestam levantando as da mão. Bem, então, doutor Matheus, foi aprovado por unanimidade. Bom, Mário, dá as coordenadas para o doutor. No item 6 da pauta, trata-se dos destaques das atas das comissões internas. Então, eu convido agora a coordenadora de análise, doutora Gisele, para fazer o destaque da ata em 3 minutinhos, doutora Gisele. Marca isso, eu lembro, marca direitinho. Na última reunião, quem esteve por lá conosco foi a Luciara, que esteve com a gente. Ela é diretora do Compras e dos Suprimentos e do Manutenção e da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, e ela esteve lá nos contando as coisas, como estão, e vendo como que estão os indicadores do Plano Municipal de Saúde, no caso deles, e estão muito bem. Eles dão atenção ao plano, na verdade, já fizeram aquelas coisas todas lá, tem que remodelar, ela está muito empenhada em conseguir para o próximo ano alguns indicadores mais próximos, assim, da realidade deles lá, e coisas que realmente possam ser medidas de maneira mais adequada. Mas ela nos contou que o tempo de compra, tá? Isso acho que foi a principal coisa, assim, deixa eu ver aqui, agora nem lembro mais, quem lembra? Que o tempo de compra ficavam 7 meses lá um processo e agora fica 20 dias, tá certo? Melhorou um pouquinho. Então, é muito diferente, houve contratação de pessoas, remodelação do lugar e tal, foi bastante melhorado, tá? O tempo de permanência dos processos que passou de 7 meses para 20 dias, tá? Ela também nos contou que eles ficaram bem com essa alteração da Lei 8666 para 14133, que isso eles consideram bem, tá? Tem sido melhor, tá? Para fazer as compras. E também nos disse que estavam fazendo uma força-tarefa para desembaraçar as compras das emendas, tá certo? Então, das coisas que vinham por emendas, eles estavam empenhados, uma pessoa única, não lembro o nome agora, Carolina, que comprava isso, tá? E que eles já tinham terminado compras de 13 emendas, tá? E que isso estava sendo um ganho também, porque para poder utilizar aquelas verbas para o presidente não ficar bravo depois, tal, e dar certo lá o negócio das emendas, né? Então, esse acho que foi uma coisa muito interessante. Depois, a gente falou também sobre a comissão de fiscalização do contrato de gestão, tá? Que tinha terminado o relatório quadrimestral. Então, eu que sou representante da comissão de fiscalização, falei para todos os membros lá quais tinham sido as recomendações que a comissão havia feito, tanto para a secretaria quanto para a OS, tá? E expusemos nossas preocupações maiores lá, algumas com os indicadores assistenciais não cumpridos, tá certo? Principalmente com o faturamento, que ainda estava ruim, que não tinha lastro para que a gente pudesse checar, né, os números colocados, porque o faturamento ainda estava muito
aquém do que deveria, tá? E também em relação ao aspecto financeiro, tá certo, do contrato, do desembolso e das contas do Hospital Municipal especificamente, tá? Mas a gente contou que o secretário já tinha recebido o relatório e tal, só colocamos os conselheiros cientes do que tinha sido dito naquele relatório. Também falamos sobre iniciativas lá das reuniões da mesa diretora com os coordenadores, que vamos à frente. A gente vai fazer uma reunião, acho que dia 4, né, que ficou, que é para falar exatamente sobre a comissão de fiscalização, né? Vocês iam marcar, não sei quando, mas acho que é dia 4, que vai ser virtual. E depois eu precisei me ausentar da reunião, porque tive um problema, mas o Márcio continuou a reunião para mim, o Márcio Rogério, tá? E os outros itens foram adequados, eram mais dentro da rotina da comissão mesmo, não houve nenhuma novidade muito digna de nota. Achei interessante, viu, doutora Gélia, quando a senhora citou que essa comissão detectou alguns probleminhas da OS e passou para o secretário. Interessante essa comissão, então, hein? Bom, bem, na ata da comissão de análise, no item 5 da pauta, cita que ocorreu uma reunião sobre diretrizes da regulação da urgência e emergência municipal. Então, em resumo, a reunião ocorreu no dia 17/7/2024. Foi presidida pela senhora Ana Rúbia Soares de Andrade, diretora da Atenção Especializada em Urgência e Emergência. Representantes do Conselho, esteve eu e o Cláudio Brincas. Na reunião também estavam presentes os coordenadores administrativos, coordenadores técnicos, médico do Piazanaga, da UPA Dona Rosa, UPA São José, Hospital Municipal, Unidades Básicas e Unidade 92 de Especialidade. Muito interessante. Eu achei uma reunião tão importante, secretário, que reuniu, foi uma mesa grande, composta de tanta gente discutindo sobre saúde. Eu achei maravilhosa a reunião. Na reunião discutiu o fluxo de encaminhamento dos atendimentos de urgência e emergência encaminhado pela unidade 192 aos serviços de saúde do município de Americana. A reunião atendeu o que preceitua a programação do Plano Municipal de Saúde, página 114, item 10.2. A presidenta da reunião entregou para todos um documento contendo as diretrizes para a regulação de urgência e emergência municipal com os procedimentos de execução. Eu aprendi muito, é tanto detalhe quando a pessoa é acidentada na rua, passa a ser apanhada pela viatura e levada no hospital, tem certos detalhes que estão nesse documento. Achei muito interessante. Agora eu convido a conselheira, coordenadora de saída do trabalhador, a Eliane, para fazer o destaque de sua ata. Primeiro, eu vou usar o tempo para fazer um convite novamente. A Comissão de Saúde do Trabalhador está carente de participantes, tá? Com mais frequência tem ido eu e o Anderson, tá? A gente conta com a participação da Helena, que é servidora da vigilância, né, da Uvisa, e a gente estava contando com a presença do pessoal do SESVIT, mas eles já faltaram assim, 2 reuniões. Então eu peço, se tiver algum conselheiro que puder participar com a gente para fortalecer a Comissão de Saúde do Trabalhador, tá? Então eu faço esse convite. E o destaque a segunda terça-feira do mês, né? Às 8h30, tá? Então, toda segunda terça-feira de cada mês, às 8h30, tá? A gente se reúne na sede do Conselho, que por enquanto está lá na escola... na Secretaria de Educação, tá? No Heitor Penteado. E o destaque da nossa reunião, eu e o Anderson e a Catrine, né, que participamos da última, elegemos o convite que a gente está fazendo para o professor Tiago, que ele é educador físico e tem um projeto lá na UBS no Jardim São Paulo,
E a gente convidou ele para ir lá contar um pouco para a gente disso, que a gente, né, gostaria que isso fosse estendido para outros lugares, conhecer melhor e ver o que a gente consegue ajudar. No meio da semana, eu tive contato da Secretaria Executiva, que parece que a coordenadora lá da unidade vai participar também. Né? A gente pediu, então, para se os dois puderem ir lá na reunião, a gente aguarda eles com maior carinho lá. Tá bom? É isso. Muito bem. Deixa eu só... Pois não. Quem? Anderson. Anderson com a palavra, que faz parte da Comissão do Trabalhador. Anderson, 3 minutos para você, hein? É que na condição de profissional de educação física e fazendo parte da área de saúde, isso é importante que todos os colegas aí saibam, né? A educação física hoje ela está inserida dentro da área de saúde e eu acho que ela ainda não foi vista, não foi dada ainda a devida atenção. Pese estar aqui o secretário, mas eu acredito que você valoriza essa questão, mas nós precisamos valorizar de fato. Eu parabenizo esse profissional que está fazendo esse trabalho lá, e pouco conhecido, até pouco tempo, a gente sabia, nós até tentamos um contato mais no início do ano e tal, e eu acho isso de fundamental importância, viu, secretário? Já falei aqui pessoalmente para você, nós vamos conhecer melhor, nós vamos trazer essa questão também para o Conselho, nós vamos levar para você aí o que a gente pode fazer. Eu acho que o que a Eliane falou é muito importante, se a gente conseguir expandir para, quiçá, todas as unidades aí, eu acho que contribui muito com a prevenção e vai diminuir custo na parte curativa. Muito bem. Agora eu convido aqui o conselheiro, coordenador da comissão do Deixa eu só fazer um momentinho. Com a palavra o secretário, então, a respeito do assunto agora falado pelo Anderson, né? Eu tive a oportunidade, conselheiros, e o Tiago ele foi me apresentar o projeto. Quando ele apresentar, vocês vão ver a riqueza do detalhe. Ele é doutor. Ele tem doutor, na verdade ele é pós-doutor. Ele é pós-doutor e ele faz toda uma análise, tipo assim, ele faz, além de a perspectiva da promoção, da prevenção pela atividade física, ele faz todo o mapeamento dos indicadores. E é interessante você ver o vínculo que se gera em relação às pessoas com a atividade física. E com isso ele casa também com a adesão aos programas de saúde que tem na unidade. Inclusive, quando ele foi na secretaria, isso foi recente, ele inclusive se disponibilizou, porque hoje ele já tem projeto piloto, uma unidade já é um N satisfatório, em expandir para as demais unidades e matriciar. Isso já está no nosso radar, porque ele tem toda a disponibilidade, ele é um profissional do município, ele é concursado e ele tem toda a boa vontade. E quando vocês verem os dados, inclusive eu até disse, Thiago, vamos escrever, cara, porque tu tem resultados robustos, que você está correto, carece disso na atenção básica. Só recentemente, eu acho que 1 ano atrás, que o Ministério da Saúde lançou, inclusive, a perspectiva de ter o educador físico com CBO na atenção básica, inclusive na época com um financiamento. Então, assim, está no nosso radar, fiquei encantado. Quando vocês conhecerem, acho que valeria até a pena, em um momento oportuno, convidá-lo para vir apresentar aqui. Sim. Porque é um projeto de tamanha riqueza que eu acho que vale a pena ser explorado, sim. E nós estamos de olho nesse projeto, tá? Até porque contamos com a boa vontade dele. Isso para a Americana vai ser algo pioneiro. Ele já tem desenhado. E exemplo para o país todo. Ele tem desenhado o projeto. Fantástico. Muito bem. Agora eu convido o conselheiro coordenador da Comissão de Orçamento, que é o Márcio, mas ele não está aí. A Jolina vai representar, né? Ou o Veritiano. Muito bem, Veritiano, então, representando aí, fazendo destaque da ata da Comissão de Orçamento. Bom, nós fizemos a nossa reunião de orçamentos, né? Mês agora de agosto, e foi analisado todos os números enviados, né, da Secretaria, e todos os valores estão em conformidade com o que foi apresentado. Tá? Então está tudo ok, tranquilo.
Outro destaque, né, que a gente conversou bastante é a respeito de estarmos buscando ferramentas para uma análise mais efetiva, uma análise mais elaborada, né? Não que nós não façamos, mas que a gente tenha, hoje existe aí ferramentas, né, na internet, nos sistemas, né, e a gente está conversando muito com a Lili, nós temos aí a ideia do Power BI, para que a gente possa ter uma análise mais ampla, uma análise mais robusta, né, de todas as informações que a gente recebe. Então, esse é um trabalho que a gente está começando, né, por ter participado do Conselho Estadual de Saúde. Eu conheci uma menina que também tem um trabalho muito bom e eu entrei em contato, viu, com ela, e a gente vai estar buscando aí melhorias aí para o Conselho. Outra coisa, os valores que nós analisamos estão disponíveis na ata da Comissão de Orçamento. Então, se algum conselheiro tiver oportunidade e quiser dar uma olhada, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Muito bem, agora eu convido o coordenador da Comissão de Ouvidoria, o Cláudio. Tem 3 minutos para o Cláudio para falar do destaque da ata. Tudo bem, bom dia a todos. Nós tivemos no dia 15 de agosto, secretários e senhores da mesa, aí, todos aí presentes, foi muito produtiva porque ela contou com a participação de 2 pessoas que são extremamente estratégicas para a saúde, né? A Simone Maciel, diretora de Atenção Básica, e a Maria Esther, que é a coordenadora da Atenção Básica. E é muito interessante por que elas foram lá. Elas foram lá para tentar entender melhor o instrumento de medição na dimensão de avaliação da capacidade do gestor de saúde nos indicadores. Que foi uma das dimensões que a gente colocou quando criou, elaborou a formatação do modelo, e ela comentou com a gente, nós estamos tentando entender aonde que nós podemos contribuir melhor, mas de que forma que vocês poderiam ser mais assertivos nas perguntas que são feitas. E nós acabamos definindo que nós vamos seguir o Previne Brasil, 7 indicadores básicos, tá? E foi muito interessante, porque isso tem sido, nas visitas que a gente faz, o uso dessa ferramenta no alinhamento com os gerentes tem dado exatamente aquilo que a gente planejou desse instrumento de visitação, que é o senso de pertencimento, que a gente sente que os gerentes, tanto os gerentes quanto da coordenação e a própria diretoria, começa a se sentir inserida no nosso questionário, quando a gente coloca ele como um dominador, como um gestor que realmente detém o conhecimento. Eu chego lá e falo, Rodrigo, como é que estão os seus indicadores? O fato só de chegar numa unidade básica e perguntar quais são os indicadores, já coloca o gestor numa situação de destaque, da forma como a gente tem feito. E depois ele dá, além do senso de pertencimento, porque ele conhece, o senso de valorização. Na medida que ele se coloca entendendo qual é cada um dos indicadores, e o entrevistador, no caso, o conselheiro que está perguntando, ele assume uma posição, que essa capacitação nós fizemos dessa forma, né? Onde ela não é intrusiva, mas sim inclusiva, onde nós colocamos para ele, olha, nós gostaríamos de entender o teu modelo de gestão, como é que está esse indicador, por exemplo, de gestantes, por que há esse desvio, onde que você consegue ou não conseguiu a meta. Isso gera uma valorização da própria equipe e gera, por último, a construção de soluções, que nós tínhamos lá atrás, quando a gente definiu, lá naquela primeira vez que a gente apresentou, secretário, era criar senso de pertencimento, agregar valor e ter sinergia para construir soluções. E nós temos visto que agora, com esse modelo de gerentes, ele fecha exatamente com essa
nova forma que a gente está introduzindo, que é das pontuações, que é para que eles sintam parte da solução junto, e nós como um órgão que vai ali alavancar ideias e também alavancar apoio conjunto. Nós falamos, olha, essa situação aqui, você precisa de um apoio junto ao secretário, você precisa de um apoio junto ao Conselho de Saúde, nós vamos fazer, vamos pontuar em relatório, e isso agrega valor. Eu acho que seria o principal destaque. Ficamos muito felizes com esse avanço que nós temos sentido do instrumento e também do atendimento e da profissionalização que nós temos visto na gestão dos estabelecimentos de saúde. Queria até fazer uma consideração em relação a isso. A Simone chegou e me contou, e foi tão legal, porque ela também teve essa sensação que é muito legal. Nós no Brasil, nós somos muito mal educados na perspectiva da avaliação. Digo isso porque eu fiz doutorado em avaliação. Eu criei um método de avaliar hospitais. E todo hospital que eu ia avaliar, as pessoas me olhavam atravessado como se a avaliação fosse uma coisa punitiva. Infelizmente está no nosso DNA, que precisa ser desconstruído. A avaliação é emitir um julgamento de valor pautado em uma evidência científica, mas para propor uma ação corretiva e inclusiva, como você falou. E a Simone voltou muito satisfeita, foi me dar o feedback da reunião com vocês, de ter percebido o quão importante é que vocês, enquanto conselho, vão ajudar na perspectiva que vocês vão cobrar 7 indicadores que o próprio governo federal e governo estadual vão colocar um recurso desde que atinjam estas metas. E aí, só para dar outro feedback, Araçatuba, a secretária de saúde de Araçatuba, Carmen, me ligou pedindo o contato de uma pessoa do conselho que ela quer vir aqui com o conselho para entender o instrumento, saber como que está sendo, enfim. Eu disse, olha, na reunião eu vou falar para eles e quando eles me autorizarem e mandarem um contato, eu vou passar para a Carmen, que é secretária de saúde de Araçatuba, porque ela quer vir aqui com o conselho para entender como está sendo feito, tá? Muito bem, então, continuando, viu, Cláudio? A Simone explicou, porque eu não sabia, fiquei até contente de saber que o Ministério da Saúde tem cobrado esses indicadores, e a gente não sabia. Mas que indicadores são esses? São saúde da mulher, Papa Nicolau, gestação e teste de HIV e sífilis, hipertensão, diabéticos, vacina calendário menos de 1 ano. Então, fiquei interessante de saber que o Ministério da Saúde cobra esses indicadores do município em função da quantidade de habitantes. É isso, doutor? Mesmo. A gente tem antes o Ministério tinha uma lógica seguinte: se eu tenho cadastro, eu tenho financiamento. Hoje a lógica não é assim. Eu tenho que ter o cadastro, tenho um percentual do financiamento. E eu tenho outro percentual que ele chama de desempenho. Desempenho é o resultado dos indicadores. E aí agora mudou o modelo, que além dos 7 que tinha no Brasil, o governo do estado ainda ampliou mais alguns indicadores. Muito bem. Gisela, quer fazer uso da palavra? Eu queria perguntar uma coisa. Eu não falei com o Cláudio depois disso, nem nada assim, só rapidamente. Mas o que eu entendi é que a gente vai também cobrar as coisas do Previne Brasil, mas que vai continuar usando o nosso instrumento. É isso, né? Porque acho que é importante acrescentar algumas coisas que são do processo interno lá, né? Porque dentro do nosso instrumento tinha uma coisa de como que as pessoas chegam aqui, como que você faz a gestão das suas filas, o que, não sei o que, e são outros aspectos assim que são importantes, né, para que o serviço esteja ok, né? E esses indicadores, sem dúvida, super importantes. Eu acho que é legal mesmo que o Conselho cobre, pelo motivo que o Cláudio falou, né? Porque daí parece que todo mundo está olhando aquilo mesmo, né? Como deve estar, tá? Então isso é muito bom. Mas eu entendo que também incluir aquelas coisas que são como funciona aqui todo dia, quais são o que falta e tal, é uma coisa que é importante também para o Conselho saber, para poder construir aquele painel, né, para a própria Secretaria. Muito bem, então, doutor Danilo, pode falar para foi premiado, né? Que nós estamos à disposição deles, vamos? Depois vocês passam só uma pessoa. Beleza.
Bom, no item 7 da pauta, trata-se da discussão e aprovação da ata da reunião ordinária de 31 de setembro de 2024 e a prova que tomou conhecimento das atas das comissões internas. Todos os conselheiros já receberam, né? Então eu coloco em deliberação para aprovação da ata da reunião ordinária e conhecimento das atas das comissões internas. Os conselheiros que aprovam se mantêm como estão. Os conselheiros que não aprovam se manifestem levantando uma das mãos. Então, foi aprovada por unanimidade. No item 8 da pauta, trata-se dos informes dos conselheiros. Pergunto para o pleno se algum conselheiro queira fazer uso da palavra, então fica aberta a sessão. Alexandre, doutor Alexandre, você não tem nada para contar para a gente? Doutor, bom, o Anderson com a palavra, então. O Anderson com a palavra. Foi o irmão dele, né? É o irmão dele. Hoje é o meu irmão. O Anderson com a palavra, então. Vou pedir perdão aqui para a Eliane, que eu vou falar em nome da nossa comissão. Tá? E aproveitando que eu fui eleito aqui por livre e espontânea pressão, como coordenador da conferência, né, e teremos aí uma conferência do trabalhador e da trabalhadora, e a nossa comissão, Eliane, está necessitando de componentes. Na última reunião, para vocês terem uma ideia, estava eu, a Eliane, e nós colocamos a Catrine, que faz parte, mas ela estava mais para assessorar ali, mas ela também é membro, né? E nós estamos com carência de membros participantes. Portanto, se tiver alguém aí que posso convidar, né, Eliane? Né? Alguém que puder nos ajudar aí, ou até pode vir de fora, né, Mário? Não Sim. Precisa necessariamente, a nossa comissão permite isso, né, o regimento ali. Isso, algum técnico. Algum técnico aí que está bem relacionado com a questão de saúde do trabalhador, da trabalhadora, que possa compor a nossa comissão, porque nós estamos precisando. E eu acho uma comissão importante. Afinal de contas, todos nós somos trabalhadores e todos sofremos com as doenças aí do trabalho, né, advindas do trabalho. Então, fica aí o convite e o pedido de ajuda, se alguém conhecer um técnico, alguém que possa participar de fora, eu acho importante. É isso, obrigado. Desculpe. O Cláudio se inscreveu. Quanto à reunião, Anderson, eu conversei mais pertinho com o Dr. Matheus, convidei, e ele está vendo a possibilidade de participar com a gente. Mas se tiver mais alguém que conheça algum técnico de segurança, engenheiro, segurança do trabalho, né, que puder doar uma horinha do seu tempo para participar com a gente, será muito bem-vindo. Cláudio, com a palavra. Secretário, como diz a palavra, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Às vezes eu me pergunto, olhando a plateia, né, e provavelmente não é específico do Consaúde ou de outros conselhos, ou também da própria participação na Câmara Municipal, né, é uma questão do nosso país, né, nossa. Né, nós temos sido um povo de pouca participação cidadã, de pouca doação cidadã. Esse trabalho todo é voluntário, né? Não tem ninguém aqui remunerado. Eu fico pensando o que está nos faltando para engajar mais as pessoas, para convidar mais ou para motivar, para sensibilizar as pessoas a participarem de um trabalho que, sinceramente, eu acho espetacular. Acho um trabalho que agrega valor, um trabalho que você pode contribuir de alguma forma, mas fica aí a reflexão, né? O que nós podemos ter de sugestão ou de ação ou de propostas que torne mais atrativo ou que possamos ter mais pessoas juntos de nós engajados nessa missão. Cláudio, eu tenho visto aí, houve um grande avanço na saúde de Americana. Então, o município está cumprindo o seu papel. E agora, os usuários estão sendo educados que o problema da saúde hoje é na regulação
do Estado. Você entendeu? Então a população começou a entender. Até então, culpava tudo o município. Tudo no município, né, doutor Danilo? Mas agora houve um grande avanço, tem pouca coisa para acertar a nossa saúde, e o problema nosso é regulação. Doutor Danilo, o senhor quer comentar alguma coisa sobre a regulação do Estado, que é uma fila que eu acho que não acaba nunca? Primeiro, em relação ao que o Cláudio falou, né? Isso, Cláudio, é uma questão que não é de fato de Americana. Isso é nacional. Todos os fóruns que eu participo, tanto no estado de São Paulo como também fora do estado, alguns congressos nacionais que eu participo, essa questão que você trouxe, essa reflexão, ela é permanente. O que fazer para que a gente possa engajar mais as pessoas? E isso vai num âmbito mais além. Eu estou falando desde da educação permanente como da educação em saúde. Por quê? A gente sabe tanto da necessidade do fortalecimento das práticas assistenciais, mas quando a gente fomenta um curso que seja uma capacitação, uma formação, ação, a gente sofre com a baixa adesão de uma coisa que teoricamente é para te qualificar e te aperfeiçoar. Essa é como você disse, isso tem que ser uma reflexão, porque eu acho que ninguém tem essa resposta. Reafirmo, nos congressos nacionais, estaduais que eu participo, é perene esse questionamento que você fez, essa reflexão que você fez. Em relação à regulação, lembro, nós estamos fazendo um movimento, quando eu digo nós, secretários municipais, Estado de São Paulo, e fizemos uma reflexão muito interessante, não foi, Rodrigo, na última CIA, onde a Alane Gianotti, que é do COSENSP, participou, e assim, chegamos à seguinte conclusão, que nós não temos o número da fila do que está na CROS, na Ciresp. E eu acho que nem o Estado tem. Mas aí nós fomos mais além. Foi feito hoje tem um grupo nomeado, eu até faço parte pelo COSENS, para fazer vamos pensar, a qualificação da fila. Porque primeiro falar de higienizar, gente, pelo amor de Deus, higienizar é sujo. Pelo amor de Deus, que nome horroroso, higienização de fila não. Vamos falar pelo menos em qualificar. E aí foi feito um estudo que começa com as terminologias. Nós temos mais de centenas de terminologias para nomear o que nós temos hoje de fila. Uma mesma fratura, ela tem 5 terminologias. E aí esse próprio grupo, que é formado por técnicos do governo do estado, enfim, começaram a desencadear ações. Primeiro, vamos ter nomenclaturas únicas, certo? Segundo, vamos ter CBOs vinculados a profissionais médicos e subespecialidades, porque já tinham trocentas. Tinha quase o ortopedista especialista do dedão do pé. Então, está sendo feito todo um trabalho, junto com o governo do estado, junto com a Ciresp, Conselho de Secretário Municipal de Saúde, para que a gente possa qualificar a fila. Os municípios foram convidados a literalmente trabalhar os seus CDRs. Por exemplo, tinha um município que não tem, porque a gente está no trabalho, né? Quando o governo do estado mostrou e ampliou os números, tinham pessoas de 2008, acredite. Então está sendo feita uma força-tarefa, existe um grupo bipartite trabalhando, é a intenção do Estado de São Paulo, e tem trabalhado conosco, de que nós pensa regular. Por que eu regulo? É porque a minha oferta é muito menor do que a minha demanda e gera um desequilíbrio. Se a oferta fosse igual à demanda, precisava regular. E aí, nessa perspectiva, mais para regular, eu preciso ter transparência. Eu preciso saber o que eu tenho de oferta e o que eu tenho de demanda. E tem esse grupo de trabalho que está trabalhando intensamente e estamos apostando que, antes de sabermos que existe um déficit de oferta, está posto, isso é nacional, mas para eu ter a eficiência do processo, eu preciso saber qual é a demanda. E hoje, o Estado, quando eu digo o Estado, não tem, por conta dessa série de fatores que nós estamos trabalhando. Quando eu digo nós, Secretaria Estadual, municípios, e eu estou esperançoso que a gente dê passos, quando eu digo nós, todos, conjuntamente, DRS, Secretaria Estadual, municípios, para que a gente possa ter transparência e possa, lembro, chegar nessa questão aí de ter clareza, que hoje nós não temos, e a gente tem que ter muita humildade e transparência para dizer que no Brasil, nós não temos clareza das nossas filas. E é isso que esse grupo de trabalho tem feito.
É só uma coisa, secretário, é mais uma questão de capacidade do que qualificação. Porque se fosse qualificação, você aplica um algoritmo de inteligência artificial, você consegue definir o que é prioritário, o que não é, o que é qualificado. Não, eu sei que é eticamente complicado, mas a questão da capacidade é pior do que essa. Para você ter noção, a gente estava discutindo na semana passada, não tem classificação, por exemplo, da cintilografia. Do cateterismo até existia, deu uma política para classificação para estar sendo utilizado, que começou a implantar semana passada, começou a ser utilizado na fila para fazer a criterização das pessoas, para poder estar colocando na fila quem precisa ou não. Como o doutor falou, em 2008 tem acho que, caso de cateterismo de 2 anos atrás, para ser avaliado se precisava ou não do cateterismo, se era um P4 ou se era um P1. E mesmo assim, a criterização do município. Por exemplo, o P1 é o mais urgente. Tinha uma idosa de 94 anos sem comorbidade nenhuma que o médico cardiologista do município colocou como P1. Só que ela não tinha nenhuma indicação de cateterismo, só que o médico cardiologista quer fazer um cateterismo nela. Então a gente tem esse tipo de questão da qualificação da fila. Não, mas o momento é justamente isso. Você tem um instrumento que é independente do ser humano, e sim, através de uma inteligência artificial, onde ele faz um algoritmo que ele mapeia toda prioridade, custo, urgência, impacto ético-social, etc. Você consegue convergir tudo isso num instrumento que tenha uma ordem de qualificação. Isso não é tão difícil do que a gente conhece de tecnologia atualmente, mas eu acho que o problema hoje maior, né, secretário, isso que eu queria questionar e perguntar, é a capacidade. Se você tivesse uma solução hoje de qualificar e priorizar, você ainda teria o gargalo. Esse é o maior problema. Claro, até ponto que a gente vai, mesmo quando nós chegarmos ao momento que nós vamos chegar, de ter o número exato da demanda de forma qualificada. É posto que a gente tem insuficiência na oferta sim. Mas para a gente saber até o que a gente tem que gastar energia e ampliar, eu preciso saber criteriosamente qual é o tamanho da nossa demanda. A sua questão é referente a essa pergunta, porque eu tenho 2 já inscritos. Você vai complementar? Tá bom. É só porque esse assunto é muito envolvente. Na verdade é uma delícia mesmo esse assunto, só que é só para lembrar assim, mas faz pouquíssimo tempo e ainda é assim, que o Brasil não tem nenhum identificador único, entendeu? Faz pouquíssimo tempo, acho que quanto? 2 anos? 1 ano, 2 anos? Que se decidiu que é o CPF, tá? Então, nem tinha. Então, a cada vez que ia no serviço, se não tinha CPF, fazia um cartão nacional de saúde novo e tinha 1000 cartões, entendeu? Então, é impossível. Se você não tem um identificador único, morreu, entendeu? Acabou, assim, não dá para fazer nada, tá? Então, isso faz muito pouco tempo. E a gente tem que lembrar também que, apesar de a gente ficar muito com raiva disso, evidentemente já podia estar melhor antes e tal, né? Eu acho que para o número de assuntos que o SUS tinha para resolver, desde 88 até agora, até que está razoável, entendeu? Esse da regulação, se a gente conseguir passar por ele, assim, fazer um negócio articulado, nossa, gente, vai ser uma saúde linda, tá? Eu fico feliz que esteja assim, tá? E que, principalmente, o sistema Ciresp mesmo, né, ele tinha muitas deficiências mesmo, porque estava velho lá já, sem mudar. Então, para fazer o CDR na fila, punha na fila, mas não tirava da fila, a não ser que fosse manualmente, tá? Então, tinha uns problemas, assim, muito míseros, assim, entendeu? Que foi fazendo acumular desse jeito. Eu fico feliz que isso tenha acontecido, sou super otimista que é certo que isso vai funcionar, tá? E principalmente se fizer em conjunto, né? Como o governo federal também está querendo que tenha OCI, não sei mais o que e tal, vai ter que qualificar mesmo, porque senão não tem como fazer, né? Então, era só isso, só para não perder a chance de falar um pouquinho. Doutora Alexandre. Boa noite a todos. Parece o novo conselheiro? Sim. Eu não reconheci. Vai ficar melhor ainda. Boa noite a todos. Secretário,
Doutor Danilo, eu gostaria que, se for possível, poder nos atualizar sobre a situação dos containers lá no Zoonose e já me adiantando, gostaria de parabenizá-lo, né, por essa atitude, que a situação vem se trazendo desde 2009, se não me engano, e ninguém fez nada e vocês tiveram a atitude de fazer realmente a mudança necessária, porque não é uma mudança precária, né? Ela vai resolver, não é temporário, tá? Então desde já eu lhe parabenizo e agradeço pela conduta, viu? Era esse o cutucão que eu dei, tá? Eu ia falar depois. Primeiro, quase não te conheci quando tu chegou aqui, você que era conselheiro novo, de fato. Ficou tá bem diferente mesmo, viu? Mas enfim, respondendo a tua pergunta, eu tive com o Donizete ontem, ele me falou que os containers chegam até semana que vem. Já está sendo instalada a base, né? Já está sendo feita a base, porque é onde tem toda uma questão técnica da base, onde ele vai ficar, vai ser feita cobertura, enfim, tudo isso já está caminhando. Segundo o Donizete me falou que em 20 dias estaria pronto. Palavras do Donizete. Ele disse, posso falar isso? Não pode. Na minha perspectiva, em 20 dias, eu acredito que na próxima reunião do Conselho, a gente já esteja com ele em funcionamento. Nesse aspecto, eu acho que o gestor público tem que ter muita humildade, sabe? Eu tenho. Era uma solução que eu não tinha. Eu, Danilo Carvalho Oliveira, secretário municipal de saúde, não tinha esta solução. E parabéns vão a vocês. Foram vocês quem trouxeram esta solução. Isso é uma prova como o conselho é potente, porque uma coisa que eu queimava os cabelos que eu não tenho, e o que eu vou fazer? Porque eu fiquei bitolado naquele projeto de 1 milhão e pouco e eu não vislumbrava uma solução, confesso. E vinham que na reunião vocês apresentaram, a gente comprou a ideia e muito em breve vai estar lá melhorando a qualidade e a saúde do nosso trabalhador, né? Porque qualidade de trabalho é condição sine qua non, né, para a saúde do trabalhador. Inclusive, realmente foi isso, né? A aceitação foi de bate pronto e que foi importante, né? Uma rápida análise, né? E foi aprovado e realmente não ficou para trás. Ela foi desenvolvida, né? Então, realmente, a comissão, o nosso pessoal fez mesmo esse levante, né? E conseguiu levar vocês e vocês prontamente receberam. Fiquei surpreso, achei que ia demorar um pouco, mas foi rapidamente aceito e praticamente concluído. Obrigado, viu? Parabéns. Agradeço. Eliane. Doutor Danilo, o doutor disse que vai ter a visita do Ministério da Saúde. Tipo, nessa visita aí, no pé da orelha, assim, você não pode pedir um hospital regional pra gente aí? Essa, na verdade, é uma visita bem focada, né? Vem na segunda, vem conversar sobre o SAMU. A priori, inclusive, é para Santa Bárbara. Vai ser aqui a reunião para a gente falar de regionalização, né? A priori, Santa Bárbara, Americana Nova Odessa, mas na CIR de sexta-feira eu vou ampliar o convite para os demais municípios da região que tiverem interesse em compor o SAMU regional. Claro, é uma conversa inicial, ainda tem todo um caminho pela frente, mas a ideia tem que nascer de forma técnica. E o Ministério vem nos avaliar dizendo o nosso passo a passo. E vem também falar vem visitar a nossa UPA CIROS, certo? Então, nesse momento, existe sim a questão, existe uma demanda latente de fato sobre a necessidade do hospital regional. Os prefeitos têm cobrado, inclusive falando na Gencamp, sobre um hospital regional para atender os gargalos que a gente tem na região. O meu informe é Rodrigo e Dr. Danilo. Há 15 anos vocês, os órgãos municipais, reclamam que a tabela SUS está defasada. Com esse impacto com o governador do estado de São Paulo, fez a tabela SUS paulista e triplicou os procedimentos. O senhor acha que vai melhorar a média e alta complexidade no estado? Eu queria a opinião do Rodrigo e do Dr. Danilo, que nós estamos perdidos. Olha, a tabela SUS paulista é claro que é uma atitude muito significativa, porque um grosso de leis existe. Hoje o Sistema Público de Saúde tem uma dependência sim das instituições filantrópicas e elas têm um papel importante. E eu acho que a tabela SUS paulista foi uma ação muito válida.
Entretanto, o que nós, gestores municipais, temos cobrado é que ela seja ampliada. Por exemplo, hospitais municipais e hospitais estaduais não são contemplados com a tabela SUS paulista. Por exemplo, o Hospital Municipal de Americana não está contemplado. Então, nem, na verdade, o Unicamp entrou, não entrou, né? Então, assim, por isso, limitou o leque. E a gente tem cobrado ao governo do estado a perspectiva de possibilidade de ampliar para que a gente tenha, porque senão acaba sendo só um recorte, né? Então, onde tem Santa Casa, então tem que melhorar, então. Bom, o item 9 e 10 da pauta trata de correspondência expedida e recebida, respectivamente, que estão na sede do Corpo de Saúde, à disposição para qualquer conselheiro verificar. Antes de encerrar, eu peço para a secretária informar os conselheiros que justificaram ausências. Então, a dona Neide vai falar sobre os informes ainda. Na segunda-feira, dia 2, o estagiário, senhor William Feltrin Oliveira, começará a estagiar no Conselho de Saúde até a vinda de um servidor concursado previsto para o ano que vem. Com isso, será concluída a solicitação de transferência da servidora Catrine para a Secretaria do Meio Ambiente. A mesma ficará no Conselho pelos próximos 15 dias para orientar o estagiário, principalmente no procedimento das planilhas de controle das comissões internas. Acho importante a gente colocar a situação. Não, muito importante mesmo aí. Bem, Vanessa, informe então os conselheiros que justificaram a ausência na data de hoje. Então, justificaram a ausência a Célia Furlan, o Evandro Forte, Sr. Messias, a Vivian Scarpelin, a Dona Sebastiana, o Juscelio e o Márcio Rogério. Muito bem. O item 11 da pauta todo mundo gosta, né? Comunico que a próxima reunião será realizada 25 de setembro de 2024. Então, declaro encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos. Só lembrando que o livro é o Guinness, né? Guinness é o livro de recorde. Eu vou colocar o Com Saúde lá, de visita nas unidades básicas de saúde.